Olá a todos, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar com vocês novamente para mais um momento de meditação, neste que é o nosso momento mais precioso, a meu ver, do dia. O momento em que a gente para investigar, para aprender mais a palavra. Então, para mim é um momento maravilhoso, precioso demais. Então, é um prazer muito grande estar novamente com vocês, tendo mais esta oportunidade de ler a palavra. E a gente lê a palavra e estuda, um ajudando ao outro, não é? E isso é muito bom, porque a gente começa a pensar junto sobre alguns problemas, sobre algumas soluções, e o Senhor vai mostrando para a gente que a nossa vida deve ser guiada pela palavra mesmo, que a nossa vida deve ser governada por Ele e por Sua palavra. Então, os conselhos que geram vida, os conselhos que tiram dúvidas, né? Aquela palavra que lança luz na escuridão para iluminar a nossa tristeza e aparente solidão, é a palavra de Deus quem traz. Então, quando eu entendo essa palavra, quando eu entendo esse poder que tem a palavra do Senhor, eu me alegro, meu coração se enche de alegria, de satisfação, porque eu sei que na palavra do Senhor eu tenho a boia de salvação, na palavra do Senhor eu tenho o sinalizador para sinalizar onde eu estou, na palavra do Senhor eu tenho a lâmpada para clarear ao meu redor, para que eu saiba por onde andar. Então é como a palavra de Deus trazer para a gente tudo que a gente precisa num só lugar. Então perceba isso e com certeza você vai ter uma vida cada vez mais alegre, mais feliz, apesar de qualquer coisa, porque o Senhor nos dá consolo, nos dá apoio, o Senhor nos anima, Deus nos põe para cima, nos faz perceber que a gente já nasceu como vencedores, apesar dos pesares. Nele nós somos mais do que vencedores. Então, para um momento como esse, com certeza a gente não poderia começar sem ter no coração essa alegria, porque ela é demais, é muito grande. E a gente precisa mesmo a todo instante perceber que a fonte da nossa alegria não está aí fora, nas coisas que a gente administra, no que a gente tem, no que está no nosso nome ou no que pode vir a ser, ficar em nosso nome, mas a nossa alegria é do Senhor, vem dele, e é como se fosse um canal que nunca está obstruído. Sempre tem alegria, sempre tem palavra, então louvado seja Deus por isso. E nesta noite a gente vai continuar estudando Provérbios, neste que é o nosso ciclo, né, da semana, um ciclo sobre a sabedoria de Deus. Sabedoria que é um item tão importante, não é? Um artigo tão imprescindível para a vida da gente. E quem sabe usar a sabedoria e usa bem essa sabedoria dada por Deus, faz coisas maravilhosas. Quem não tem sabedoria, tem conhecimento, mas não tem sabedoria, peça a Deus a sabedoria que Deus vai dar. E vem muita sabedoria. E aí Deus faz a gente pegar aquele conhecimento que a gente tem, que às vezes não é nem tanto conhecimento assim ainda, e na sabedoria de Deus ele é potencializado. Deus usa todos esses elementos, Deus nos ensina a cada passo. Então, vamos pensar, vamos meditar, porque hoje à noite a gente vai analisar aquela parte que fala sobre o nosso coração e como esse coração é poderoso. E as coisas que a gente guarda nele tem poder tanto para pender a gente para o lado ruim da situação, como também para o lado bom. Então eu quero que você, neste momento, ore comigo. Vamos orar ao nosso bom Deus, pedindo que Ele, porque é sempre Ele, que Ele fale ao coração da gente. Nós precisamos dEle, a palavra é dEle, a iluminação é dEle, o ensino é dEle. Então, eu aqui sou um servo dEle, para falar o que está na palavra. E a minha oração, e tem que ser a sua também, é que Deus fale ao nosso coração. Não que eu, como pastor, fale ao coração de cada um de vocês, porque não ia dar certo. Tem que ser Deus falando ao coração da gente. Então eu convido você para orar comigo neste momento,
Ore com fé, pedindo a Deus que Deus fale ao nosso coração. E em nome de Jesus, nós não vamos sair daqui, terminar esse momento, sem que Deus tenha colocado sobre nós aquele refrigério, aquela alegria, aquela satisfação tão importantes para a vida. Aquela sensação de quando a gente abre uma porta ou abre uma janela, a gente vê aquele dia tão bonito, a gente vê aquela paisagem tão maravilhosa e se alegrar porque sabe que Deus está concedendo mais um dia para a gente, mais um momento para a gente viver e com certeza viver para a glória dele. Então, ore comigo neste momento, eu convido você a fechar os olhos e vamos orar ao Senhor. Venha comigo, vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor porque sabemos que o Senhor tem cuidado da gente. Tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Então, Deus, nós pedimos que em nome de Jesus, o Senhor abençoe cada um de nós neste momento de reflexão. Que o Senhor fale ao coração de cada um de nós. Que o Senhor nos ensine. Ó Deus, que durante este período de reflexão, que cada passo que dermos, que seja um passo guiado pelo Senhor. E eu peço, Deus, que em nome de Jesus, seja o Senhor a falar, seja o Senhor a ensinar. E que ao terminar, nós tenhamos a alegria no coração de sabermos que foi o Senhor que falou conosco. E nos alegrarmos em saber que somos servos do Senhor e que temos aprendido do Senhor, aprendido na Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Boas-vindas a todos os outros que chegaram agora, né? Depois do momento em que eu comecei a falar. Eu vou colocar aqui o nosso texto desta noite. Colocar aqui o tema da nossa reflexão também. E eu convido você a abrir a palavra do Senhor no texto de Provérbios 4, versos 20 a 22. Abra aí a palavra do Senhor, por favor, e peço que você mantenha a palavra aberta para que nós, na medida em que meditarmos e que caminharmos nessa reflexão, que a gente possa visitar novamente o texto e ir caminhando a partir dele, tá bom? Então, vamos comigo, pega a sua Bíblia aí, abra e vamos ler juntos, você acompanhando aí na sua casa, tá bom? Vamos lá. Verso 20. Meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Amém, queridos? Texto maravilhoso da palavra. Volta àquela ideia sobre também ter os mandamentos de Deus em alta conta, como aquele objeto, aquela ideia, aquele pensamento, o que quer que seja, mais precioso, o mais precioso que a gente poderia ter. Então, a gente tem esses mandamentos, tem a lei do Senhor, tem a ética cristã que o Senhor nos ensina, como esse padrão, como aquilo que há de mais especial que a gente tem que guardar, que deve servir para vivermos e vivermos bem. Deve ser o nosso norte. Quando a gente vai se deslocar de um lugar a outro, ainda que seja na mesma cidade, não é? Dependendo do local que a gente não conheça muito, a gente sempre faz uso de algo que hoje se tornou muito comum, se tornou uma peça essencial para que a gente consiga chegar rápido aos lugares, às vezes escolhendo até os caminhos mais rápidos, não é? Pelo menos em regra é assim, que é o GPS. A gente pega aquele GPS que antigamente era quase como um tablet, né? E hoje a gente tem no próprio celular
tem carro que já vem com ele já integrado, e a gente se desloca tendo o GPS como aquele que guia, aquele que direciona. E eu me lembro que uma das vezes que eu estava dirigindo e que coloquei o GPS para acompanhar, direcionar, não é, o deslocamento, meu filho era bem menor, devia ter seus 4 anos, 3 e pouco, 4 anos, e aí ele comigo no carro e aquela voz feminina, né, no GPS falando, vire aqui daqui a 20 metros, vire à direita e tal. E aí chegou uma hora, ele lá tomando a água dele no fundo, daqui a pouco ele, papai, por que essa mulher está aqui com a gente, acompanhando a gente, falando toda hora? Meu filho, porque ela está ensinando a gente para onde a gente precisa ir, ela vai levar a gente para lá. Aquela ideia, não é, de ter o GPS, de ter algo que nos leve, que nos conduza, de maneira que a gente consiga chegar bem onde a gente precisa e consiga chegar sem tantas voltas, sem se perder. Quando a gente olha para a palavra do Senhor, a gente vai perceber que a palavra de Deus, ela funciona, é claro que ela é infinitamente melhor, mais poderosa, ela não tem como comparar com o GPS, mas pegando essa ideia do GPS, a palavra de Deus nos traz ensinamentos que funcionam como um GPS mesmo, direcionando os nossos passos, nos fazendo andar de maneira que a gente consiga chegar aonde Deus quer que cheguemos, mas que a gente chegue guiados por Ele, direcionados por Deus. E isso é maravilhoso. E quando a gente olha para esse texto de Provérbios 4, a gente vê que há aqui uma preocupação de Salomão, usado por Deus, para falar sobre a necessidade dessa lei do Senhor, dessa palavra do Senhor, que ela deve ser realmente esse GPS na vida da gente. Ela deve nos guiar. E é interessante que todo o trecho que a gente tem aqui, que a gente leu, do versículo 20 ao 27, está ligado diretamente ao coração. É como se o coração funcionasse também como esse GPS. A palavra de Deus nos dá o norte, nos guia, não é? Mas o nosso coração é quem processa essas informações. Se a gente fosse fazer uma comparação bem prática, a gente poderia pegar a palavra de Deus como se fosse o mapa que a gente precisa baixar para que o GPS consiga processar essa informação toda e guiar a gente. As informações todas estão na palavra de Deus. E aí a gente faz o download dessas informações, coloca no nosso coração e esse coração funciona como um GPS, guiando a gente. E é interessante perceber que no texto, todas as questões que são tratadas a partir dessa ideia de que o coração é a fonte, é o ponto preponderante, é aquela questão que deve ser analisada como ponto nevrálgico, central. Então, nesta noite, eu quero pensar com vocês no tema que já está aí está fixado aí na tela, que é o poder do que nós guardamos no nosso coração. O poder do que guardamos no coração. As informações que nós guardamos no coração podem fazer com que a gente consiga ir para um lugar rápido, um lugar que a gente deveria chegar, ou pode mudar completamente o nosso rumo. Eu me lembro de uma vez que a gente teve a psicóloga Flávia Pulsa, que veio de Recife, né? A gente teve um evento chamado Cria Também Pensar, e o Cria Também Pensar teria ela como a palestrante, e ela, vindo de Recife, ela me perguntou, falou, pastor, qual é o endereço da igreja? Aí eu mandei para ela, né? Ela colocou no GPS, só que em Natal também tem um endereço de Rua Santa Luzia, não é Avenida, Rua Santa Luzia. E lá na igreja é a Avenida Santa Luzia. No GPS ela pegou a Rua Santa Luzia, na Zona Norte. E a gente espera e nada dela chegar. Quando a gente conseguiu falar com ela, ela disse, não, eu estou aqui passando pela ponte, uma ponte aqui, ponte de Igapó, já estou chegando. Não, minha querida, não é por aí. Você errou, né? O GPS te levou para o lugar errado. Então, aquela ideia de que dependendo de como a gente colocar as informações, muda completamente o nosso rumo.
E aqui, quando Salomão fala sobre a importância das informações que a gente coloca no coração, ele traz aqui alguns alertas para que a gente tenha cuidado com essas informações. E aqui eu quero pensar sobre esses alertas com você. Versículos 20 a 22 traz o primeiro alerta. E eu peço que você volte seus olhos para a palavra do Senhor para que você veja comigo, acompanhe a leitura que eu vou fazer agora. Volte seus olhos para a palavra de Deus. Meu filho, escute o que lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Salomão falando, olha, as palavras que aqui são ensinadas, que são ensinamentos do Senhor, essas palavras precisam ser guardadas no coração. Essas palavras precisam ser colocadas em lugar seguro. E elas precisam estar no coração, guardadas no coração, porque a partir dele que tudo vai se desenrolar, tudo vai acontecer. Se no seu coração você guardar essas palavras, o seu corpo vai reagir bem. Vai reagir bem. A sua mente vai reagir bem. Espiritualmente você vai reagir bem, porque essa palavra está no código do seu coração. Quando a palavra de Deus diz, olha, grave a palavra no seu coração, na tábua do seu coração. É aquela ideia de que a gente gravou para que não seja esquecida. Nos dias atuais, a mesma ideia é da gente pegar um determinado aparelho e pegar um software, colocar nele e fazer com que aquele software produza nele algumas modificações para que ele trabalhe de outra maneira. Pense aí no poder que há nessa palavra sendo colocada no nosso coração como informação preciosa, que precisa ser guardada e que vai gerar em nós benefícios maravilhosos. O texto diz aqui sobre os resultados da obediência. É um alerta para esses resultados. Então, o versículo 20 a 22 traz um alerta sobre aquilo que é bom, que a gente tem que perceber que é resultado da obediência a Deus. Quando a gente obedece a Deus e guarda essa palavra no coração, guarda essas informações em nosso coração, elas começam a gerar em nós um resultado maravilhoso que traz alegria para a nossa mente, traz alegria para o nosso coração, gera em nós bem-estar, gera saúde. Então, se você quer ter saúde, se você quer ter alegria, se você quer conseguir abrir a janela da sua casa e ficar feliz em ver uma paisagem que você via todos os dias, do mesmo jeito, tenha a palavra de Deus no seu coração, porque ela vai gerar em você alegria, bem-estar. Então, o conselho que é dado, essa atenção que é devida a esse guardar a mensagem e aos resultados que ela provoca, isso tem que estar na mente da gente. Ela traz segurança para a gente. São informações que geram para nós segurança. Então, aquela pessoa que está insegura, está triste, que não consegue pensar em coisas boas, não consegue pensar em coisas boas, não consegue agir de forma positiva. Ao invés de ficar pegando livros de autoajuda que ficam dizendo, olha, 10 passos para ser isso, 7 passos para ser aquilo, 15 leis irrevogáveis de não sei o que se você fizer você vai conseguir alcançar tal coisa. Leia a palavra de Deus, guarde essa palavra no seu coração, porque ela vai gerar vida, ela vai gerar saúde em você, ela vai gerar alegria. E são informações que são gravadas no nosso coração. A ideia aqui é guardar essa mensagem e que ela gere, ela como se ela estivesse sendo impressa, marcada no nosso coração, no nosso GPS, que é o nosso coração também. Funciona assim também. Em vários momentos da minha vida, estava ansioso, querendo ter uma solução, uma resposta sobre algo, falando com Deus, Senhor, eu preciso ter uma solução para isso, eu preciso ter uma resposta para aquilo. E por diversas vezes, Deus trouxe ao meu coração aquela vontade de ler a palavra. E todas as vezes que veio essa vontade, nesses momentos de inquietação, eu peguei a palavra de Deus e comecei a ler, e essa palavra vinha como se fosse alimento mesmo, literalmente como alimento.
E ali era como se eu estivesse sentado à mesa e eu estivesse comendo aquele alimento que estava ali para mim e que estava saciando o meu corpo. A palavra de Deus é assim. Então faça isso. Atenção para os resultados positivos da obediência ao Senhor. Ele traz vigor, ele traz saúde, ele nos faz ter uma vida de santidade cada vez mais forte, em passos cada vez mais largos para a santificação. Não uma santificação no padrão humano, não dentro de conceitos humanos, mas a santificação à luz da palavra. Então aqui está o primeiro alerta e eu quero que você guarde ele no seu coração. Perceber a importância de guardar essa mensagem no coração para que ela esteja como essa marca em nós que nos faz cada vez mais agir de acordo aos comandos que nela estão, porque ela está gravada no nosso coração e atendendo a essa palavra, teremos o resultado positivo da saúde física, da saúde mental, da saúde espiritual. Uma outra atenção que a gente tem chamando aqui no texto, outra marca que nos faz pensar nessa chamada à atenção que ele nos faz, é o verso 23. E eu peço que você volte seus olhos novamente para a palavra do Senhor. Verso 23, capítulo 4. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Esse aqui, nesse bloco de texto, nesta perícope, né, é o versículo que é o eixo em torno do qual giram os outros versículos desse trecho. Porque o coração é aquele ponto importantíssimo que ele gera diversos resultados, reflexos, e ele deve ser olhado com muita atenção. E aqui nesse ponto, a atenção que ele chama é para que a gente guarde o coração, ao invés da gente ficar preocupado com outras coisas. Às vezes a gente se preocupa em guardar tantas outras coisas e a gente se esquece do coração. Então, guarde o seu coração, pois dele vêm as fontes de vida. Eu não sei se você já parou para pensar e para olhar, mas a gente está cercado de pessoas que são acumuladoras natas, né? Elas acumulam de tudo. Às vezes a gente também é assim. É aquela ideia, né? Na casa de todo mundo tem uma sala de jogos. Na casa de todo mundo tem uma sala de jogos. Você pode parar e pensar assim, não, pastor, mas minha casa não tem uma sala de jogos. Tem. Se não tem uma sala de jogos, tem um quarto de jogos. E sabe qual é essa sala de jogos ou quarto de jogos? É aquele quarto ou aquela sala, aquele ambientezinho escondido, que a gente coloca tudo que a gente não está precisando. A gente joga lá, é a sala de jogos. Então a gente pega ali, não está precisando mais de uma mochila do menino que já passou, mas não acabou naquele ano, mas você já comprou outra, põe lá naquela sala. Ou naquele quarto, que é um quarto que ninguém usa para nada em casa, para visita, mas quase não tem visita, aí coloca lá. Aí pega outra coisa que não usa, coloca lá. Chega um momento que a gente está com muita coisa dentro dessa sala de jogos e a gente não está aproveitando nada. Passa um ano e não precisou mexer em nada daquilo que está ali. Tem pessoas que passam daquilo que é o natural e, de fato, começam a acumular coisas à torta e à direita. Às vezes viram compradores compulsivos para guardar, mas nunca usa. Esse é o ponto, é o lado oposto do que o texto está falando. Às vezes a pessoa guarda tantas coisas, se preocupa em guardar objetos, se preocupa em guardar dinheiro, se preocupa em guardar lembranças de família, mas não guarda o coração, que é de onde surge, não é? Vem como fonte de vida. Pode trazer coisas boas ou ruins, dependendo de como você alimenta ele. E o interessante é que quando a gente pensa nessa ideia, o que Salomão traz para a gente é aquele pensamento de que se a gente guardar o coração e colocar nele, garantir que nele estejam essas mensagens, esses mandamentos do Senhor, a palavra de Deus esteja no nosso coração, a gente vai ter segurança e a gente vai ter paz. No nosso coração a gente vai ter segurança e paz. Olha, eu não sei se você já parou para pensar, mas às vezes a gente está ali
pega um ar-condicionado para usar, ou então um ventilador. E dependendo de como estiver esse ventilador ou esse ar-condicionado, se estiver sujo, ao invés da gente ter o benefício de ter um alívio do calor, a gente vai acabar sofrendo com algum problema respiratório. Isso acontece muito, né? Às vezes você pega lá o ventilador, ligou, mas tem poeira, daqui a pouco você está com a garganta ruim, já não está bem. Botou o ar-condicionado para funcionar, mas está sujo. Daqui a pouco você está do mesmo jeito, está ruim também. É a mesma coisa o coração. Se o meu coração estiver repleto de coisas ruins, se eu estiver preocupado com o dinheiro, com o meu sucesso pessoal, com todas as outras coisas, e esquecer do meu coração, de resguardar esse coração, purificando ele com a palavra, ele vai ser uma fonte de coisas ruins para a minha vida. Ele vai me prejudicar. Quando a gente pensa nessa palavra de Salomão, a gente pode imaginar aí, não é? Por que essa importância toda na Bíblia para o coração? E aqui a gente já viu que é porque dele procedem as fontes de vida, mas uma outra questão interessante é que o coração na cultura judaica é entendido como o centro da personalidade. É de onde a gente pode expressar o que a gente sente, pensa e como a gente reage quando a gente demonstra os nossos sentimentos. Isso passa pelo nosso coração. Então esse coração é importantíssimo. Na cultura judaica, então, tem aquela ideia de ser o centro, de onde partem, não é? De onde você consegue administrar os seus sentimentos, você analisa todas as coisas e você, de certo modo, até filtra, né, o que você vai fazer e como você vai reagir. Então, o que nós vemos aqui nessa segunda atenção é a preocupação de como nós resguardamos o coração. Como nós estamos resguardando o nosso coração? Queridos, se nós não tivermos cuidado com o que nós alimentamos no nosso coração, a gente vai ter problemas cada vez maiores. Se no meu coração, se no seu coração, ao invés de colocar a palavra de Deus, por exemplo, a palavra de Deus diz que nós devemos ter fé em Deus porque apesar dos pesares, Deus continua sendo bom, Deus continua conduzindo tudo. Se no meu coração eu alimento algo diferente disso, eu vou começar a desconfiar de Deus. Eu não vou acreditar que isso é real. E a palavra diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Então o meu coração começa a ser aquele local de onde eu começo a ter problemas, porque ele mesmo vem trazendo informações para mim que mudam o rumo, me tiram do rumo certo. Porque eu alimentei esse coração da forma errada. Então, o texto diz, guarde o seu coração, guarde esse coração, porque é dele que brotam essas fontes. Se eu tiver uma fonte de água boa, eu vou conseguir tomar dessa água tranquilamente, sem problema nenhum. Agora, se a fonte for ruim, eu vou ficar doente tomando aquela água. O que o texto diz é, tome cuidado com essa fonte. O seu coração, o meu coração, é como uma fonte para a nossa alma, para o nosso corpo. Se ele não estiver protegido, guardado, não tem como. A gente já viu diversas vezes aí, em diversas reportagens na TV, não é? Algumas nascentes que se perderam por causa do desmatamento, aquela retirada da mata ciliar, não é? Que fez com que várias veredas que antes tinham águas cristalinas secassem. A água já não era boa, começou a perder a sua fluidez e secou. Mas que depois, com projetos de um cuidado com aquela área, um reflorestamento, tirando aquela degradação, fazendo com que ela voltasse a ser uma área protegida, resguardada, as veredas voltaram. As águas voltaram e voltaram a ser cristalinas. Então, o nosso coração é como se fosse essa fonte que dá origem a veredas maravilhosas. Se no meu coração eu não tomar cuidado em resguardar, em fazer com que essa área, essa mata, não é por assim dizer, ao redor dessa fonte esteja protegendo ela, a minha fonte vai secar. E antes de secar, ela vai produzir resultados muito ruins para a minha vida. Uma outra atenção que o texto nos chama aqui
que indica para que a gente perceba a importância do que a gente guarda no coração e o resultado disso está no verso 24. E eu peço que você volte os olhos novamente para a palavra do Senhor, verso 24. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Afaste dos seus lábios as palavras perversas. Aqui nesse ponto, a gente tem aquela chamada atenção para as palavras que estão na nossa boca, as palavras que nós temos no nosso vocabulário, o poder da nossa língua. É interessante que quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai perceber que não há sabedoria na boca de tolos, não há sabedoria na boca mentirosa. Então, se a minha língua é uma língua que fala palavras mentirosas, palavras que deturpam o contexto, palavras que faltam a verdade, a sabedoria não está em mim, não está na minha boca. E a atenção aqui é para aquilo que vem na nossa boca, porque é um reflexo do que está no nosso coração. Tudo que a gente vai falar é resultado do que está no coração. Veja aí a importância do coração. Como eu disse, o verso 23 é o eixo em torno do qual giram esses versículos que a gente tem aqui na nossa reflexão de hoje. Então, do coração é que procedem essas fontes. Aqui, as palavras que saem da nossa boca, elas procedem do coração também. E a Bíblia é clara quando diz que a boca fala do que está cheio o coração. Às vezes a pessoa, chega e discute com outra e fala algumas coisas que ela até se arrepende depois, e aí chega para outra e diz: olha, fulano, eu quero te pedir perdão aqui porque eu não queria falar aquilo, Aquilo não é o que eu penso. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse: olha, eu tô com um problema. Eu falei para um amigo meu sobre algumas coisas, briguei com ele sobre uma questão e acabei falando coisas que eu não deveria ter falado. E aí eu tô agora preocupado. Eu falei: olha, vá conversar com ele, peça perdão, mas não caminhe por aquele lado de dizer que você não queria falar aquilo, porque você falou do que estava cheio do seu coração. Então o seu coração estava cheio daquela raiva, daquela ira, e acabou vindo à tona pelas palavras. Então tome cuidado para tratar a fonte, que é o que você está guardando no seu coração em relação a essa pessoa. Não chegue lá dizendo: olha, eu não queria falar isso porque é uma mentira, porque você queria sim, você só não tinha coragem. Mas no momento em que você ficou com muita ira, o seu coração já estava tão cheio daquilo que você falou. Não é porque você não queria falar. Você talvez não quisesse que ele soubesse o que você pensava, mas o seu coração estava cheio daquilo. Então, trate o coração, que a sua boca vai falar daquilo que é bom. E aí você vai resolver os problemas. Então, quando fala aqui sobre as palavras, tomar cuidado com o que se pronuncia, o que está nos nossos lábios, é a preocupação do que a gente fala, mas também a preocupação com aquilo de onde vem esse interesse em falar essas coisas. Olha só, quando a gente olha para o poder da língua, a gente vai perceber que a gente pode colocar alguém para cima, a gente pode animar alguém, a gente pode fazer uma pessoa ficar feliz da vida com as palavras que a gente vai dizer, ou então a gente pode acabar com aquela pessoa com as palavras. E há aqueles ditados que falam que a palavra dita é como uma flecha lançada ao alvo, Não tem como segurar mais. Você lançou ao alvo, ela vai para o alvo, ainda que não acerte exatamente onde você queria, mas ela não vai voltar. É como pegar um saco de penas e você ir para cima de um prédio e soltar essas penas. Tente reunir depois, não é? Vai ser impossível. Então, aquilo que a gente fala, a gente precisa ter muito cuidado, ter cuidado com isso. E pensar também que tudo vem do coração. A gente vai voltar para essa questão. O que está alimentando o seu coração? Se o seu coração estiver cheio da palavra, cheio do perdão, cheio da alegria do Senhor, você, ao invés de pronunciar palavras de maldição, pronunciar palavras de ira, de maldizer alguém, você vai abençoar, porque o seu coração está cheio da palavra. Esse GPS vai te levar para fazer coisas boas e não para praticar coisas ruins, para falar coisas ruins. Então, pense aí no que você tem falado, como você tem falado. E
avalie que tudo que sai da sua boca vem do seu coração. E aí você tem que analisar o que tem sido o alimento do seu coração. Porque se o alimento tem sido ruim, você vai acabar falando sobre essas coisas naturalmente. Às vezes a gente está tão cheio de coisas, de informações ruins, que aquilo se torna tão normal para a gente que qualquer que seja o ambiente a gente fala daquilo. E às vezes coisas que a gente fala que não deveria falar. E isso denuncia um comportamento que não devia existir, mas que existe por causa do coração. Como está o coração? Então aqui está um alerta, uma chamada à atenção para que no nosso coração, que a língua, o que a gente tem falado, mostra, faz um diagnóstico do nosso coração também, mostra que a gente tem guardado coisas não muito boas, que tem gerado prejuízo para a gente e tem feito o coração da gente responder dessa maneira. Versículo 25. Versículo 25 diz assim: olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante. Olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo sempre adiante. Verso 25. Cuidado com o que ocupa os seus olhos. Cuidado com o que ocupa os seus olhos. Os olhos são a janela da alma. A palavra chega a dizer que são a lâmpada do corpo. Então, esses olhos, dependendo do que ocupa esses olhos, do que está neles, a gente pode trazer informações boas ou ruins para o nosso coração. Muito do que a gente guarda de informação vem do que a gente vê. Vem do que a gente vê. Então, há um estudo, inclusive, que diz que a maior parte do que a gente vê durante o dia não é processado de forma consciente. Os nossos olhos captam, pegam essas informações todas e jogam para a nossa mente. E a maior parte vai para o inconsciente. E esse inconsciente, quando a gente dorme, e o sono é um sono mais profundo e que a gente consegue sonhar, dizem que muito do que a gente viu durante o dia acaba passando essa barreira do inconsciente e compondo vários sonhos, né? Às vezes sonhos desconexos, mas porque a gente viu muita coisa, né? Então, a gente armazena isso, ainda que inconscientemente. E tudo isso acaba vindo para o coração. E quando a gente olha para a importância dos olhos, olhar para a importância dos olhos, a gente vai ver um texto em Mateus que fala justamente sobre isso. E eu peço que você, se puder, anote aí, ou então abra a palavra do Senhor nesse momento, Mateus 6, versos 22 e 23. Mateus 6, versos 22 e 23. E diz assim a palavra do Senhor: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Então, quando a gente olha para essa lâmpada da nossa alma, do nosso corpo, dependendo do que está nela, de onde a gente tem colocado ela, a gente vai ter problemas muito grandes. Há muitas pessoas que olham para tudo com aquele olhar de maldade, não é? De suspeita. Pode ter certeza, a pessoa que olha para todo mundo com aquela desconfiança, com suspeita, há uma grande chance de que ela se comporte do mesmo jeito que ela tem medo que o outro, né? Que o outro se comporte em relação a ela. Então, quando você olha, conversa com alguém e a pessoa só sabe falar que, não vê nada de bom em nada, em ninguém, o olhar dela demonstra, os olhos dela demonstram como está o coração também. Porque recebem essas informações e ela, como está com o coração cheio de maldade, processa tudo o que ela vê da forma mais negativa possível. O coração é impuro, o coração é maldoso, e aí começa a olhar para tudo dessa mesma forma. Olha para as pessoas imaginando que todo mundo se comporta do jeito que ela também se comporta. Então começa a acusar, começa a ter ciúmes. Isso acontece muito em relacionamentos onde há muito ciúme, em que uma das partes, um dos dois, acaba fazendo algo que machuca o outro,
E ele sabe como aquilo ali é ruim e ele fica achando que aquela pessoa que foi a ofendida vai fazer alguma coisa no mesmo sentido. Então, é aquela história. Os nossos olhos acabam avaliando o contexto a partir de como nós também vemos as coisas, o que está dentro do nosso coração. Então, é algo que se alimenta. Então, o que eu olho alimenta o meu coração e o meu coração processa. Se ele está cheio de maldade, ele vai processar cada vez pior o que eu vejo. E aí a palavra de Deus nos chama a perceber que quando os nossos olhos são bons, o nosso coração também fica um coração cheio de bondade. O que eu olho, o que tem ocupado os meus olhos? Se eu tenho visto coisas ruins também, o que eu vou ter na mente? Lembranças ruins, coisas ruins. Então, pense bem no que você tem guardado na mente, o que você tem ocupado, com o que você tem ocupado os seus olhos. Tem algumas pessoas que dizem, né, brincando até às vezes, não, a primeira olhada, e brincam muito com isso, até com relação ao sexo oposto, né? Tanto a mulher quanto o homem às vezes fala isso. Não, a primeira olhada não é pecado, pecado é a segunda, né? Qualquer olhada que você der com um olhar impuro é errado do mesmo jeito, é pecado, vai trazer, os seus olhos vão se encher daquilo. Eu me lembro que certa vez conversando com alguns jovens, e eles disseram para mim o seguinte: olha, não é errado eu olhar, né, as coisas, eu achei bonito, eu só estou apreciando porque é bonito, não estou desejando, eu estou apreciando. E aí eu falei, sim, mas qual é a diferença básica entre apreciar e desejar? Porque vai chegar um ponto que você vai desejar. Então, você está olhando o que está ocupando tanto os seus olhos. E aí vem o engano de achar que aquilo ali não é um problema. Então, queridos, onde a gente coloca os nossos olhos? O que tem ocupado os nossos olhos? Avalie aí na sua vida. Os olhos são a lâmpada da alma. E eles também funcionam como guias para a gente. O coração vai ser guiado pelo que a gente vê. Então, o caminho tem que ser o correto. Mas se o coração estiver cheio de informações ruins e com os olhos que captam coisas cada vez piores, a gente não vai caminhar por lugares bons, não. Vai ser cada vez pior. Vai ser um abismo chamando outro abismo. E por fim, queridos, uma última chamada à atenção aqui sobre o que a gente tem guardado no coração e o poder dessas coisas, né, guardadas no coração. Versículos 26 e 27 dizem o seguinte: vejam bem por onde você anda. Veja bem por onde você anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Uma última atenção que é chamada a gente aqui para avaliar, pensar bem sobre isso, é sobre os locais, os lugares por onde a gente anda. Qual tem sido o nosso roteiro, né? Muitas pessoas caminham rapidamente para a morte, deliberadamente para a morte, e acham que ali está muito bom. O caminho é cada vez pior, mais sinuoso, um caminho que gera mais prejuízo, mas ela está ali. A palavra de Deus, quando fala sobre, inclusive a gente estudou ontem, né? Deus aplainando, endireitando os caminhos, diz que quando a palavra de Deus está em nosso coração, ela guia os nossos passos, ela endireita os nossos passos. Aqui é uma chamada para que a pessoa que deve guardar a palavra, que ela tome cuidado por onde está indo, por onde os passos dela estão indo. Por quê? Aquela ideia de que é o coração quem guia, aquela ideia de que é como um GPS guiando os nossos passos. Então, aqui quando a gente olha para a preocupação do texto com o que a gente tem alimentado, o que tem sido colocado em nosso coração, é porque naturalmente o nosso coração vai nos influenciar para este ou para aquele caminho. Quando alguém está com o coração muito tomado por uma decisão, por algo que quer fazer, está enganado por causa das informações que tem no coração, ela vai acabar fechando os ouvidos para tudo que qualquer outro possa dizer que vá contra aquele pensamento dela. Porque ela está tomada por aquela certeza, ainda que seja uma certeza que vai levar ela ao buraco, e um buraco cada vez maior, mas ela continua naquele caminho sinuoso, difícil, que leva à morte. Por quê? Porque o coração dela está cheio daquilo. E a palavra de Deus chama aqui a atenção para que
a gente avalie isso também. Porque se a gente perceber que o nosso caminho não tem sido um caminho muito bom, que temos sido alertados pela palavra, ou mesmo por outras pessoas que estão próximas a nós, que estão dizendo, olha, não vá por aí, isso aí não é bom, que a gente consiga perceber que já é uma denúncia de como está o nosso coração. De como está o nosso coração. Ele não está bem. Ele está guiando a gente por outros caminhos que não são os caminhos que o Senhor quer que andemos. Então, queridos, em resumo, aquilo que a gente guarda no coração influencia diretamente o nosso comportamento. Aquilo que nós colocamos como alimento da nossa alma vai influenciar o que a gente fala, como a gente vê as coisas, por onde a gente anda. Então, perceba bem a importância que tem guardar, alimentar esse coração com informações bíblicas, alimentar esse coração com a palavra de Deus, essa palavra que vai fazer com que o nosso coração, como fonte de águas purificadoras vivas, ele seja cada vez mais trabalhado, purificado, melhorado, para que a gente produza cada vez mais conteúdo que gere para a gente benefícios. O nosso coração vai nos guiar por caminhos, ele sendo cheio da palavra, com essas informações bíblicas, nós seremos guiados por ele sempre pelos caminhos melhores. Mas quando o nosso coração está cheio da cobiça, da vaidade, da usura, do pecado, ele vai sempre nos conduzir pelos piores caminhos. Um abismo vai chamar sempre outro abismo. Então, queridos, que Deus nos alerte, como Ele tem feito aqui, mas nos alerte também nos momentos em que estivermos vivendo, que essas palavras venham à nossa mente, para que a gente perceba a importância disso. E que, em nome de Jesus, o seu coração seja um coração cheio da palavra de Deus, cheio dessas informações, cheio dos mandamentos do Senhor. E com certeza você vai colher frutos maravilhosos disso, porque é o que o Senhor nos promete. Graças a Deus. E eu agradeço, assim como eu sei que você agradece a Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Chegamos ao fim de mais um momento de reflexão. A minha oração é que Deus tenha falado ao seu coração, falado a você, ensinado, né, algo a você, e que em nome de Jesus nós tenhamos essa ideia na mente, mas que ela também seja traduzida nas nossas ações. Queridos, a gente sempre está fazendo, né, no fim das nossas transmissões, aquela pergunta sobre o que foi a reflexão da noite anterior. Então eu vou chamar aqui Adriano para que ele possa fazer essa pergunta e que a gente... Cadê? Deixa eu chamar aqui. Que a gente possa ver quem é que vai acertar hoje. Ter a participação, alguns homens acertando também, né? Boa noite, graça e a paz. Boa noite, meu querido. Fique à vontade. Pronto. Pronto, encerrando essa série de perguntas, né, e respostas. Né? Encerrando, se por acaso algum irmão quiser fazer uma doação de um livro, né, pode até nem ter o livro, né? A gente já encomenda ele. É verdade. A Thalita tá doida para doar um iPhone. Quem é que não quer um iPhone, né? Mas vamos, por enquanto, nos livros, né? Vamos aumentar nossa sabedoria, vamos aumentar nosso conhecimento de Deus, né? Então, o livro de hoje é esse, né? Os Pilares da Fé, né? Eu vou lançar a pergunta, né? Pronto. Quais foram os 2 frutos do Espírito apresentados na reflexão de ontem? Então, na reflexão de ontem teve 2 elementos desse, né, do fruto do Espírito que foram apresentados. Inclusive, eles estão lá em Provérbios 3, né, tem essa apresentação desses 2 elementos. Vamos ver se os homens continuam acertando o amor e fidelidade. Não pode, já ganhou uma vez, ó. Já ganhou ontem.
Ganhou anteontem, né? Ontem foi o Márcio. Ah, Thalita, você também não pode, Thalita. Não, mas já então, como é Já outro queimou livro, de né? hoje. Já queimou de hoje. Não, como já é outro livro, né? Daí um fica para Regina e outro fica para Tiago. Pronto, né? Não é o mesmo livreto, daí a gente permite a gente dá essa chance para eles. Pronto, então ganhou a Regina e Tiago, né, no dia de Amém. hoje. Amém. Amém, queridos. O... Vamos orar, né? A gente teve o pedido aí de oração, o pastor Enoque pedindo oração por Rafaela, né? Que vai estar na UTI. Vamos orar por ela. E orar pelo ministro da Justiça também, né? Ele é pastor presbiteriano e servo de Deus. Deus abençoe a vida dele nesse momento tão difícil, né? Que é conseguir gerir uma pasta tão importante num momento tão delicado, né? Então, vamos orar por ele também. Até porque a cobrança vai ser maior ainda, né? Com certeza. Ele é um servidor de carreira, muito bem preparado, mas política é política, né? Deixa eu ver se mais alguém falou aqui alguma coisa. Acho que foi isso mesmo. Ok. Meu querido, ore por esses dois pedidos, Rafaela A Rafaela e o André ministro da Mendonça, Justiça. acho que é o nome dele, né? André. Pronto? Pronto. Oremos então. Amém. Pai Santo, Pai Bendito, nós te agradecemos, ó Deus, novamente por esse momento, ó Pai, que tivemos de estudo da Tua Palavra, ó Deus. Verdade, Deus. Que Tu esteja sempre, ó Deus, nos orientando, direcionando, guiando-nos, ó Pai, direcionando os nossos passos, ó Deus, para que estejamos sempre debaixo da Tua vontade, ó Deus. É verdade, Para que Deus. estejamos sempre, ó Deus, agindo, ó Pai, de acordo com o Teu querer, ó Pai. Ó Deus, nós queremos colocar no Teu altar esses pedidos, Pai, pela vida de Rafaela, ó Deus, que o Senhor possa estar Verdade, Deus. recuperando completamente a sua vida, ó Pai. Em Que o Senhor nome de esteja Jesus. ali, Pai, agindo, ó Deus, restaurando as suas forças, ó Pai, para que logo, logo ela possa estar, ó Deus, totalmente recuperada, contando, ó Deus, as bênçãos que o Senhor fez na vida dela, ó Pai. Amém, Também te Jesus. pedimos, ó Deus, pelo novo ministro da Justiça, ó Pai, que como crente, ó Deus, é cobrado muito mais ainda, Pai. Verdade, Nós sabemos, ó Deus, que no meio político não é fácil, mas que o Senhor possa mantê-lo íntegro, Pai. Que ele possa, ó Pai, exercer as suas funções, ó Deus, amparado, ó Deus, na Tua palavra, Pai. Que Tu possas, ó Deus, dar sabedoria para ele, ó Deus, nos momentos difíceis que virão, ó Pai, e que as suas decisões possam trazer paz, possam trazer mais conforto, alegria para o povo brasileiro, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, ser abençoados pela vida dele, ó Pai. Que o Senhor possa estar abençoando ao governo federal, governo estadual, municipal, ó Deus, para que o povo, Pai, possa ter melhores condições, ó Deus, e que saiamos logo dessa pandemia, ó Pai. Em nome de Ó Jesus. Deus, também queremos te pedir pela nossa igreja, Pai, por todos os irmãos, ó Deus, questão de saúde, ó Pai, que esteja recuperando a saúde daqueles que estiverem enfermos, ó Pai. Questão de emprego, ó Deus, aqueles irmãos que estão desempregados, ó Pai, que o Senhor possa estar dando-lhes o sustento, Pai. E assim que essa situação passar, também providenciando, ó Deus, um emprego para eles, para que eles possam estar sustentando as suas casas, ó Pai. E nesse momento, ó Pai, enquanto isso não chegar, que o Senhor possa estar acalmando seus corações também, ó Pai, dando conforto, ó Deus, a eles, Pai, sabendo que tudo está sob o Teu controle, ó Pai. Nada ocorre senão pela Tua vontade, ó Deus. Disso nós temos a certeza, Pai.
Nós sabemos, ó Deus, que servimos a um Deus onisciente, onipresente, onipotente, ó Pai, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles, ó Pai, que estão de acordo com a sua palavra, ó Deus, aqueles que Verdade. seguem os seus ensinamentos, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, te peço em especial também que abençoe a vida do pastor Juliano, ó Deus, Amém, nesses momentos, Jesus. que dê também a ele sabedoria, ó Pai, para que vidas possam ser alcançadas, ó Pai. Te Verdade. agradecemos por esses estudos, ó Pai, tão práticos em nossas vidas, ó Deus, porque Verdade. nesse momento, mais importante do que aprendermos mais de teologias, doutrinas, mais importante é a prática da Tua palavra, ó Deus. Verdade. Mais importante é sabermos, ó Pai, como agir diante das dificuldades que temos enfrentadas a cada dia. E nós sabemos que na Tua palavra nós encontramos as respostas, ó Deus. Ó Pai, a Tua palavra é sempre atual, ó Deus. E a Tua palavra, Deus, nunca falha, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, também, ó Pai, por estarmos aqui, ó Deus, debaixo, ó Pai, da Tua proteção. Te pedimos também, ó Pai, pelo sustento financeiro da nossa igreja, ó Deus, que o Senhor também possa estar abençoando, ó Pai, que nada falte, ó Deus, e que nós possamos estar honrando todos os compromissos, ó Deus. E finalmente, ó Deus, peço que abençoe a vida de cada família da nossa igreja, Pai. Verdade. Que também, ó Pai, o Senhor esteja lá provendo o sustento de todos, ó Pai, e também dos irmãos que estão assistindo essa live, ó Pai. Que o Senhor também esteja, ó Deus, abençoando as suas famílias, Pai, livrando de todo o mal, ó Deus. É isso que nós te pedimos, Pai, já agradecidos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, meu querido. Deus abençoe. Obrigado aí pela participação. Amém. Deus abençoe você, Sheila, as meninas, e até amanhã. Deus quiser. Amém. Se alguém aparecer querendo doar mais livro aí, a gente Com continua certeza, o estaremos aqui, né? projeto. Uma Bíblia, né? Uma Bíblia, pode ser uma Bíblia de Ou uma Genebra, Bíblia, ou outra Bíblia. com certeza. Um comentário. Estamos abertos a receber as doações para poder também abençoar outros irmãos. Amém. Deus abençoe. Parece que Laura acenou ali que ela está querendo, acho que doar uma. Mas ela quer doar. Olha, irmãos, ontem eu não consegui colocar, eu estava colocando direto, depois de finalizada a live, eu estava colocando direto no IGTV, né? Porque o Instagram estava me dando essa opção. Então eu já preparava, na última vez mesmo eu preparei uma capa, já deixei certinho, que na hora que terminou eu só puxei e coloquei na capa. E publiquei. Mas essa funcionalidade não ficou mais disponível para mim desde ontem. Aí eu fui olhar no site, a informação é que o Instagram tá fazendo testes nesse tipo de procedimento. Então ainda não é algo que está liberado completamente. Aí o que eu fiz? Tentei colocar a reflexão de ontem no IGTV. Não consegui, porque ela é quase 1 hora, né? Aí coloquei no canal do YouTube da igreja. Então, enquanto eu não conseguir colocar outros vídeos no IGTV, eu vou colocando logo as séries que a gente já tem, as reflexões, lá no YouTube da igreja, no canal da igreja. Então, visitem lá, deem uma olhada, porque eu vou colocar lá esses vídeos. E quando eu tiver a opção, vou ver agora se no final vai me dar essa opção para colocar no IGTV direto. Se não der, vai ficar aqui aquelas 24 horas, né, no feed. E depois eu já vou jogar no canal da igreja, lá no YouTube, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos, tenham uma ótima noite, né? E até amanhã. Thalita estava agradecendo aqui, né, que elas conseguiram lá no hospital desentubar um paciente, né, do ventilador. Então, tem aqui graças a Deus, mais uma pessoa aí que está saindo daquele momento crítico, né, em razão dessa Covid-19. Graças a Deus conseguiu sair do momento mais difícil. Amém. Deus abençoe, queridos, e amanhã a gente se encontra de novo, se assim Deus permitir, para mais um momento de reflexão bíblica. Deus abençoe a todos, tenham uma ótima noite.